Hoje eu vou conversar com vocês sobre um livro que tem como pano de fundo a Segunda Guerra Mundial e é um romance belíssimo que desperta no leitor vários e vários sentimentos. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Eloá e hoje eu irei falar um pouquinho sobre o livro O Segredo da Livraria de Paris. Já convido você que ainda não é inscrito no meu canal a se inscrever e compartilhar o vídeo com todos os seus amigos. Essa história é da autora Lily Graham e a edição é da editora Gutenberg. Gente, esse é um livro com uma história emocionante, é super envolvente, cativante, muito rápido de ler. Desde que eu peguei o livro na mão, já pelas primeiras páginas, a leitura me prendeu muito a atenção e eu não conseguia largar a leitura, eu não conseguia parar de ler. Foi muito rápido a leitura e no final ficou aquele sentimento gostoso, sabe? Ao fim da leitura ficou aquele sentimento bom de esperança, de amor. Mas vamos começar aqui então pelo enredo da história. Teremos aqui então uma história de amor que tem como pano de fundo, gente, a Segunda Guerra Mundial. Teremos a ocupação alemã em Paris. E o que me chamou muito a atenção aqui na narrativa da história é como a autora soube abordar esse tema da ocupação alemã em Paris durante a Segunda Guerra Mundial, fazendo com que o leitor perceba os dois lados da moeda, de como muitos dos cidadãos faziam para conseguir sobreviver naquela época. Outra coisa muito legal é que a autora vai abordar aqui mais de uma história de amor. Ela soube trabalhar muito bem com mais de uma linha de tempo aqui na narrativa. A história começa até bem contemporânea, ela começa nos dias atuais e depois a autora ela vai transitando por mais duas linhas de tempo. Uma na década de 40 e outra na década de 60. Pois bem, a história começa com uma senhora já idosa que está num trem que vai de Moscou a Paris. E ao lado dessa senhora senta-se uma moça que está toda atarefada com seu notebook, fazendo uma pesquisa, e logo ela começa a puxar assunto com essa senhora no trem. E essa senhora super simpática, a Valerie, que é a nossa protagonista principal, ela começa a contar sobre a vida dela, né, sobre seu passado para essa moça. E a moça começa a ficar super interessada, não só a moça, mas o leitor também, a essa altura da história, já vai estar super cativado e querendo saber quais são os segredos que essa senhora esconde. Porque já no comecinho da primeira página do livro, essa senhora estará perdida em seus pensamentos e ela mesma vai dizer que muitas das pessoas ali sentadas no trem, se elas soubessem o segredo que ela carrega, elas não a olhariam mais com o mesmo olhar. Eu vou ler até um pequeno trecho aqui do livro, que já tem até na orelha do livro essa passagem desse segredo. Não é um spoiler, é só para vocês ficarem com aquele gostinho de quero mais. Vejam só como ela vai estar pensando. Um segredo que, caso ousasse dizê-lo em voz alta, faria com que muitos dos desconhecidos à sua volta ficassem sem fôlego, mesmo agora, depois de todos esses anos. Aqueles desconhecidos jamais poderiam imaginar uma coisa assim escondida por detrás do rosto cansado da mulher sentada junto à janela, fustigada pela chuva, ajustando firme no pescoço um xale de cachemir vinho, com os dedos avermelhados, retorcidos e doloridos pela súbita onda de frio. Os jovens não pensam nos velhos desse jeito,
não veem as cicatrizes deixadas pelo tempo, os sofrimentos, as alegrias. Veem apenas o rosto inexpressivo da velhice. E a escrita dessa autora, gente, ela traz muitos sentimentos ao leitor. Tanto pela época, né, que ela vai abordar aqui, da Segunda Guerra Mundial, ela trouxe vários fatos reais. Aqui, apesar de ser uma narrativa fictícia, né, um amor fictício, mas ela trouxe esse pano de fundo de história real. E a narrativa dela, por vezes, é muito poética e reflexiva. Então é muito gostoso. Por isso, a vontade de não querer largar de jeito nenhum essa leitura. Mas esse segredo, antes da metade da história, o leitor já vai perceber do que se trata esse segredo e já vai começar a ir formulando aí na mente mais ou menos o porquê aconteceu todo esse segredo, o que essa senhora carrega de tão doloroso na vida dela, em seu passado. O que mexe um pouco também com os sentimentos do leitor é que parte desse segredo vem porque essa senhora, né, ela vai começar então a contar a história dela de vida para essa moça do trem, e nós leitores seremos transportados no mesmo momento para a década de 60, quando essa senhora era jovem. Aos 20 anos ela descobre pela tutora dela, que é uma tia dela, que ela foi levada de Paris para Londres quando ela tinha apenas 3 anos de idade. Isso ela até já sabia. O que ela não sabe é que ela ainda tem em Paris um parente vivo. Ela achava que todos haviam morrido por conta da Segunda Guerra Mundial e essa parente então a pegou para criar, mas não. Ela vai descobrir que ela foi levada de Paris para Londres por conta da guerra para protegê-la. E o avô dela, que é o único parente sobrevivente que mora em Paris, ele entregou ela então quando ela tinha 3 anos para ser levada. E ela não sabe o porquê, ela fica com aquele sentimento de será que o meu avô, será que foi para me proteger ou o meu avô não me queria mais, não queria me criar? E jovem moça como ela era, ela decide então ir até Paris para descobrir sobre o seu passado. Por que aconteceu tudo isso? Porque ela sente que está faltando ali alguma peça do quebra-cabeça. E também porque ela quer saber mais sobre seus pais, porque essa tia dela não sabe muita coisa. Então ela tem essas esperanças no avô, que se ela souber a história pelo avô materno, ele vai saber muito mais sobre a mãe e o pai. Então nessa viagem na década de 60 que ela faz até Paris, ela descobre em um anúncio de jornal que esse avô dela, ele é dono de uma livraria. Então ela se candidata para uma vaga para ajudar como assistente na livraria do avô. E ela acaba deixando para trás um amigo de infância, que ela tem aí um amor platônico por ele. E mais para frente nós veremos o desenrolar dessa história de amor, também é muito bonita. E ela vai para Paris. Quando ela chega lá na livraria do avô, ela já tinha enviado uma carta para ele e ele aceita a proposta dela para trabalhar na livraria. Porém, ela não diz para ele quem ela é. Ela dá um nome falso porque ela tem medo que, se ela disser que é neta dele, ele não deixe ela trabalhar lá e mande ela embora para casa. E no começo da história, quando ela está já na livraria e começa a trabalhar com o avô, é muito legal os diálogos e a narrativa, o desenrolar dessa narrativa. É bem legal, é bem gostoso, porque esse avôzinho dela é bem ranzinza, sabe? Aqueles velhinhos bem ranhetas, que tem um estilo próprio para organizar as prateleiras da livraria. Ele não coloca por ordem alfabética ou por autores.
Ele tem um gosto e um jeito bem peculiar de classificação dos autores. E é muito engraçado ele discutindo e falando mal dos atores favoritos da neta. E ela não gostando nada que ele está falando mal dos autores que ela gosta. Para vocês terem um pouquinho dessa noção de como era o método de organização do avô da Valerie, eu marquei várias coisas aqui no livro. E eu vou ler um trechinho para vocês terem uma ideia. Bom, o sistema chama-se o sistema Dupont, né? Que o nome do avô dela, o sobrenome é Dupont. Então, é o sistema Dupont. É um sistema de organização no qual os livros eram arrumados de acordo com o fato de o autor ter ou não enlouquecido. Por exemplo, aqui ele diz assim: floreado demais era o trabalho de Molière, que foi para a seção enxaquecas, rotulada por Dupont num rabisco a lápis, quase ilegível, em um pedacinho de papel pregado na prateleira com um alfinete azul. O que eu também adorei é que um dos livros citados aqui por eles é O Jardim Secreto, e ele é citado com muita doçura, muita leveza. É um dos livros que essa moça mais gosta e que ela vai descobrir que a mãe dela também adorava ler esse livro na infância. Ai, eu fiquei cativada porque é um dos livros que eu amo também, é O Jardim Secreto. Aliás, já tem resenha no canal, vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo. Além do avô dessa moça, ela também vai fazer amizade com uma senhora que ela tem uma floricultura bem ao lado da livraria, e ela era a melhor amiga de infância da mãe da Valerie. Então ela também vai se afeiçoar muito a essa mulher. Ela vai começar a conversar bastante com o avô e com essa senhora, e ela vai começar a descobrir várias coisas do passado da mãe dela, várias coisas do passado do pai. Vai ser abordado aqui, então, muitas coisas que aconteceram na década de 40, na época da Segunda Guerra Mundial. Nós veremos a dificuldade que o povo parisiense passou nas mãos dos nazistas. Nós iremos ver como os judeus eram tratados. E nós iremos ver também, como eu disse, o outro lado da moeda, porque assim como os parisienses estavam sendo afrontados pelos soldados alemães, muitos dos alemães que estavam lá, eles estavam apenas servindo o país. Eles também não queriam a guerra, eles nem queriam estar servindo no exército, mas eles eram obrigados a estar ali. Claro que muitos estavam fazendo por vontade própria e por aquele amor doentio, mas muitos deles estavam ali por falta de opção, por não ter como fugir. E muitos dos parisienses também estavam fazendo coisas horrorosas para conseguir, de uma certa forma, se defender e sobreviver à guerra. Então nós, como leitores, iremos refletir sobre várias coisas que às vezes nós nem pensamos. Nós às vezes apenas vemos os fatos horríveis e não paramos para pensar como que era a mente e o coração de quem estava do outro lado. Nós começamos a nos colocar no lugar do outro. E quando a narrativa cai para o contexto da década de 40, além desse pano de fundo da guerra, nós iremos ver como aconteceu o romance entre a mãe da Valerie e o pai dela. E é muito legal, é muito bonito, muito cativante nós vermos a mãe da Valerie se apaixonando durante a Segunda Guerra Mundial. Nós iremos ver toda a dificuldade que ela irá enfrentar para levar adiante essa história de amor. Nós iremos ver todas as dificuldades que ela irá enfrentar também durante a gravidez, porque na Segunda Guerra Mundial teve toda aquela coisa de racionamento de alimentos também.
Eu fiz várias marcações aqui no livro e eu vou ler agora um trechinho para vocês de um dos trechos finais desse livro que traz tanta reflexão para o leitor. Quando nos arriscamos, quando decidimos fazer a coisa certa, não sabemos se vai funcionar ou não. Simplesmente temos que seguir em frente, fazer o que nos pedem. Ela foi corajosa e isso jamais lhe poderá ser negado. Que é a mensagem que esse livro traz, apesar de todas essas dificuldades, que você pode mais se você acreditar, se você enfrentar os seus medos. Fica então aí para vocês a dica dessa história maravilhosa com todos esses personagens cativantes e com esse contexto histórico tão interessante. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e eu encontro vocês no meu próximo vídeo. Até lá, tchau!